Há para nascer um dia que um time comandado pelo Carille vai ter uma tarde tranquila dentro de um jogo na Série B. Porque olha, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é melhor você achar que o Santos jogar por 1-0, conquistar esse 1-0 e a partir daí se defender e sofrer uma pressão absurda, mesmo dentro de casa, é melhor do que abrir 2-0, dar uma tranquilidade para o torcedor e depois os jogadores dentro de campo simplesmente começarem a tirar o pé e começarem a desacelerar, começarem a fazer uma série de movimentos errados dentro de campo que impedem esse time de ter um final de jogo que não seja como foi o de hoje na Vila Belmiro. E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta para o pós-jogo de Santos 2, América 1. A vingança foi feita, mas não como a gente queria. Importante mesmo foram os 3 pontos, que ajudaram muito na tabela. Mas dentro de campo, o mesmo futebolzinho meia boca que o time do técnico Carille sempre coloca à disposição do treinador. Tinha gravado uma primeira versão desse vídeo, o YouTube bloqueou, porque eu usei os melhores momentos do GE para poder fazer um react. Então, volto para fazer alguns comentários aí a respeito do que eu vi e ouvi, porque na verdade ouvi esse jogo na estrada pelo canal do Ricardinho Martins e depois assisti os melhores momentos para entender um pouco melhor de imagem, áudio e vídeo estarem conectados. Mas assim, em vias gerais, o Santos de novo fez uma partida super ruim, abaixo das suas possibilidades técnicas. O Santos tem um time que, apesar de hoje não transparecer isso, é um time mais bem preparado tecnicamente, com mais peças. Entretanto, tem no banco de reservas um treinador que se recusa a fazer esse time jogar bola. E eu já não acho mais que seja uma questão de incapacidade. Eu acho que ele não quer mesmo. Tipo, é além da incapacidade. Ele se recusa a tentar pedir ajuda para ter novas ideias. Hoje, por exemplo, ele deixou fora do banco de reservas o Biliarce e o Yusufa Indie. Você pode me perguntar, poxa, mas será que eles fariam tanta diferença assim dentro de campo? E a minha resposta para você é: em um cenário em que o Biliarce poderia atuar como um ponto esquerda e o Guilherme não está bem, o Biliarce poderia ser uma opção. Em um cenário onde o Wendel está indo muito bem, fez seu segundo gol com a camisa do Santos hoje. O Indie poderia entrar no segundo tempo e ser uma opção para o ataque, no lugar do Furt, que geralmente quando entra não faz ali uma grande diferença, está muito mal tecnicamente. Ele poderia ter optado por ter colocado o Souza no banco de reservas para ser o lateral esquerdo, numa tarde muito ruim do Escobar. E num perfil de jogo em que um lateral mais ofensivo funcionaria melhor do que um lateral mais defensivo, como é o Escobar. Mas o Carille prefere colocar no banco de reservas opções mais completas, segundo a cabeça dele. Completas como o Bigode, que entrou e não fez absolutamente nada no jogo, mais completas como o Patrick, que nem como opção de jogo porque ele só vai lá para sentar no banco de reservas e tomar o isotônico colorido, que patrocina os times, e ele mantém dentro dos relacionados o Rainer, que quando entra fez o que fez no jogo de hoje, que quase entregou a rapadura na hora que mais o time precisou dele. Então, as escolhas que o Carille faz de construção do elenco que vai ao jogo complementam o péssimo trabalho que ele faz durante a semana, onde simplesmente o Santos não treina bem. O Santos não evolui de uma semana para outra nos treinamentos que fazem. Nunca teve tanto tempo e nunca não precisou de tanto tempo, porque simplesmente o trabalho inexiste. Então, você tem ali opções para jogar melhor, você tem opções que fariam o time variar taticamente, mas ele não trabalha. Ele faz ali essa meia boca que ele chama de trabalho e provavelmente na coletiva, eu posso fazer um react amanhã dessa coletiva, ele também vai falar que o Santos jogou bem, que o Santos pressionou, que o Santos construiu mais que o adversário, exigiu mais do goleiro adversário, como ele falou no jogo passado, quando o Santos ganhou de 1-0 jogando um péssimo futebol.
Mas claro que o 2-1 precisa ser valorizado primeiro pela maneira como ele aconteceu. Você vai falar, pô, o Santos não construiu tanta coisa. E é verdade, não construiu. Basicamente foram bolas paradas que geraram algum tipo de perigo durante o jogo todo. É parte do jogo. Saber usar a bola parada é também um artifício de ataque, mas é muito pobre para um elenco como esse. Alguns pontos que eu gosto do que aconteceu dentro de campo hoje, para a gente não falar só que o Carille de novo estragou a tarde de todo mundo. E é meio irônico falar isso num momento em que o Santos venceu o jogo e conseguiu uma boa posição na tabela com uma boa folga para os seus concorrentes diretos. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Primeiro, eu acho que tem aí um componente que temos um goleiro muito bom. O Brazão fez uma ótima partida, pelo menos duas defesas muito boas. Há alguns momentos ali que ele poderia ter saído melhor para encaixar uma bola e que ele preferiu sair no soco, mas é mais por uma questão de segurança do goleiro. E ok, não causou nenhum tipo de reflexo negativo ao fazer essa escolha de movimento. Fez uma defesa quase no final do jogo que foi impressionante, num reflexo puro e mostra que tem muito recurso mesmo. O Luan Pérez voltou, o que também é uma notícia muito boa, porque o Santos ganha mais uma peça de qualidade para ter nos seus jogos. Apesar que hoje ele entrou como lateral esquerdo, que é a posição menos comum dele, mas que pode ser também utilizado. Então ele tira o Escobar, que é um lateral que estava indo mal defensivamente, ele coloca um zagueiro para continuar fazendo esse perfil mais defensivo também na defesa. Mas já começa um desenho de um potencial 3-5-2 ou um 3-6-1, enfim, alguma formação com três zagueiros, o que pode ser uma coisa interessante de ver nos próximos jogos. Ele fez uma partida ali que claramente irritou a torcida o tempo todo e aconteceu um lance inusitado, né, durante o jogo, que é fazia tempo que eu não vi uma partida que você tinha uma torcida xingando os dois técnicos no mesmo jogo. Porque no mesmo jogo você tinha a torcida xingando o Lisca e você tinha a torcida xingando o Carille. Ou seja, a torcida do Santos realmente não estava nada feliz com qualquer técnico que estava à beira do gramado. E com razão, tá? Os dois são horrorosos e os dois são muito ruins em níveis diferentes. O Carille conseguiu tomar pressão do Lisca doido, e isso diz muito sobre o trabalho dele à frente do Santos. Mas, de qualquer maneira, fica aí o registro de que tanto um lado quanto o outro não agradariam a torcida do Santos, e a torcida está correta em fazer esse tipo de protesto. Fato é, Carille vai morrer abraçado com seus perebas de estimação, né? Então ele vai manter o Rainer, que eu até conversando com um amigo, falei, é o lateral Raiver, porque ele só faz a gente passar raiva mesmo. Hoje quase fez todo mundo ter um princípio de AVC durante o jogo. O Rainer continua entrando, o Patrick continua passeando e o Bigode continua entrando para ser uma peça totalmente desconectada do perfil tático que esse time tem. O Bigode, quando entra, nem ele sabe a função que ele vai desempenhar dentro de campo. Mas, de novo, o cara ele mantém essas convicções que nunca ajudaram o Santos e que continuam não ajudando. Ele prefere fazer isso do que, por exemplo, experimentar o Miguelito na meia, experimentar o Souza na lateral esquerda, experimentar o Yusufa no comando do ataque. Por quê? Porque ele tem essa convicção equivocada de que o trabalho que ele está fazendo faz algum tipo de sentido, quando na verdade não tem estabilidade nenhuma. No meio-campo tem uma preocupação. Schmidt e Pituca hoje, apesar de um jogo que não exigiu muito, o América rodou muita bola, mas não foi tão agressivo, eles muito mal. O Pituca, eu vou dar um ponto a mais, porque o Pituca pelo menos estava ali com sangue no olho. O Pituca queria que esse jogo terminasse em pancadaria. E eu acho que deveria terminar mesmo, porque o que aconteceu no primeiro turno eh, era muito ruim em termos de, tipo, foi um episódio muito polêmico e que foi muito causado pelos jogadores e pelos dirigentes do América. Então hoje tinha que ter um clima mais forte mesmo. Os jogadores do América tinham que sentir um pouco mais de medo de chegar na Vila Belmiro e jogarem abertamente. Não podia ser mais um jogo na carreira deles. Tinha que ter um componente adicional, emocional, psicológico. E o Pituca trouxe isso. Acertou um belo chute de fora da área que o goleiro fez a defesa, mas no geral, Pituca e Schmidt podem
estar com os dias contados, porque realmente não tá casando mais. O Schmidt muito mal, o Pituca ainda é muito baixo, apesar que hoje valorizo ele pela motivação adicional do jogo. Para não ficar só nos pontos negativos, a gente tem notícias boas também. O Wendel encaixou muito bem nesse time. É um atacante que surpreende, ninguém dava nada, ninguém nunca tinha visto jogar, mas aí faz seu segundo gol com a camisa do Santos no segundo jogo consecutivo, então acho que é um número importante. O Santos precisa ter um cara que é mais goleador, que precisa de um, dois toques na bola para poder guardar um gol, então acho que isso aí é importante. O Juliano, eu acho que a gente deve já redesenhar a nomenclatura do cargo dele como segundo atacante, porque ele só jogou dentro da área. Eu acho que ele pode ser sim uma peça importante no lugar do Guilherme, porque o Guilherme está muito mal. O Guilherme não rende mais como rendia e o Guilherme não faz mais a diferença que fazia. E eu acho que é um momento do Carille, se o Carille, claro, fosse trabalhar, né, mas ele não vai, de sacar o Guilherme do time e experimentar o Guilherme, sacar o Guilherme do time e experimentar o Juliano nessa posição. Acho que o Santos ganharia com isso aí. Exige trabalho, e aí, se exige trabalho, a gente sabe que o nosso técnico concursado jamais vai se movimentar nessa direção. Para fechar, dois pontos. O primeiro, o gol do Sherman, no rebote que o VAR foi lá e que foi um lance polêmico de Gil participou do lance, não participou. Vem ali uma bola alçada na área, o Wendel rola para trás, o Sherman bate muito bem na bola, mostrando bem a qualidade que ele tem. O Gil tá na frente do goleiro, mas não impede nenhuma movimentação do goleiro. Levanta a perna, a bola passa e bate na trave e entra dentro do gol. Jogadores do América reclamaram de um possível impedimento por participação do Gil. Minha opinião a respeito desse lance: eu quero mais que o América se exploda e que vá para casa sendo prejudicado pela arbitragem, pelo simples fato de que o que eles fizeram no primeiro turno foi muito pior. Dito isso, não acho realmente que foi impedimento. Acho que o jogador do Santos simplesmente tira o pé da bola para não influenciar na trajetória. O goleiro dos caras não ia chegar, porque foi uma bola muito no canto, então influência zero do Gil nesse lance, então vão para casa chorar e não encham o saco. Segunda coisa, no último lance do jogo, o lateral imbecil Rainer faz uma jogada esquisitíssima, onde ele não consegue ficar em pé sobre as suas próprias patas e cai dentro da área. Quando ele cai dentro da área, ele toca com a mão na bola. Na leitura do VAR, existiu um movimento também do jogador do América, em que ele derruba o jogador e por isso o pênalti não foi marcado. Duas leituras disso aí. Primeiro, se o Rainer comete esse pênalti, o Rainer teria que sair de Camburão da Vila Belmiro hoje, porque os torcedores de lá iam matar ele, tá? A segunda coisa é, eu acho que tem um contato ali que acaba sendo forçado pela disputa na bola pelos dois jogadores, em que o Rainer é desequilibrado e acaba tocando na bola involuntariamente, tá? Ah, você pode discutir que talvez não foi força suficiente para derrubar, mas eu acho que tem ali um contato, um movimento que acaba prejudicando a movimentação do jogador do Santos, que provavelmente ia fazer alguma bobagem se deixado sozinho no lance. Então fica aí a dica para os próximos jogadores que vão enfrentar o Santos: na dúvida entre marcar ou deixar o Rainer sozinho, deixe ele sozinho, porque ele vai fazer alguma bobagem, alguma atrocidade com a bola. Beleza? Santos vence, se mantém na segunda colocação, a um ponto do Novo Horizontino, abre 4 com relação ao G4, né, ao quinto colocado, né? Isso é uma vantagem importante nesse momento da tabela. Próximo jogo faz em Ribeirão Preto contra o Botafogo. É um jogo também super importante para que o Santos consiga se manter nessa mesma pegada de pontuação, de brigar pela liderança e, mais importante que isso, começar a construir gordura para o quinto colocado. A partir de agora, o ponto é: vamos buscar gordura para o quinto colocado para jogarmos com mais tranquilidade e começar a projetar uma briga pela disputa do título da Série B junto com o Novo Horizontino, até porque depois do Botafogo é o próprio time de Novo Horizonte que a gente enfrenta na Vila Belmiro. Beleza? Fechado o pós-jogo,
Te vejo no próximo episódio do meu canal do Santos. Não se esquece de inscrever, dar aquele like e comentar também o que você achou, o que você concorda e o que você não concorda com o que eu falei. Beleza? A gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.